Eu já tive 3 experiências com a ayahuasca. Se você está pensando em tomar o chá, em consagrar a ayahuasca pela primeira vez, eu creio que essas experiências podem te ajudar a ter uma visão sobre o que pode transformar na sua vida e como funciona mais ou menos aí esse processo que leva a gente até a consagração. Meu nome é Rafael, sou tarólogo. Caso você queira fazer consultas de tarô, tem o meu contato aqui na descrição. Bom, eu consagrei a ayahuasca pela primeira vez mais ou menos ali em 2018 e final de 17 para 18. E quando eu fiz a consagração, foi junto com uma mestre que na época ela atuava com a distribuição da ayahuasca ali, com a consagração, na casa dela mesma. Ela reunia alguns amigos, algumas pessoas que gostariam de consagrar e fazia então, o ritual. Ela se baseava muito, nas tradições, então era um ritual onde todo o ambiente era protegido, havia ali uma conexão muito profunda, um cuidado muito profundo com o mundo espiritual para não ter nenhum tipo de problema, relacionado ali a ataques negativos e tudo mais. Essa primeira experiência, ela foi algo muito, muito, muito magnífico. Me trouxe um conhecimento assim do universo que eu estava realmente buscando e não tinha ideia. Até então, eu estava bem perdido. Eu até achava que o nosso mundo era só um mundo movido por uma inteligência artificial, uma coisa que não é a realidade. Sabe o filme Matrix? Que realmente é uma coisa muito de código, muito digital. Eu tinha a ideia de que o mundo era aquilo. Com o tempo, isso foi se fortalecendo. Mas no ritual, eu comecei a entender, conforme ia surgindo ali a força, conforme ia se abrindo o véu, eu fui entendendo que a nossa essência, ela é o universo. A nossa essência, ela é o todo. A nossa essência não é uma coisa digital. Ela transcende o digital, o orgânico, ela é tudo. No início do ritual ali, até parece que não vem, sabe? A força demora para chegar, parece que você tomou o chá, mas não vai funcionar com você. Só que quando vai chegando, você vai sentindo que o mundo vai ficando diferente, você vai vendo as cores de uma forma diferente, você vai observando o mundo de uma forma que é totalmente diferente do que a gente vê o material. Quando você vai acessando então essas dimensões, você vai entendendo que o material, ele é realmente uma coisa bem densa, sólida, a gente não consegue movimentar as energias aqui de uma forma tão simples, é difícil, mas nessas dimensões superiores, você consegue literalmente pensar e criar. Você consegue transcender tudo, você consegue remotamente acessar lugares. Eu lembro de conseguir acessar internamente meu corpo, de ver partes do meu corpo interna. Era como se eu conseguisse transcender tudo ao mesmo tempo sendo eu. Isso acontece quando você está de olho fechado. De olho aberto, você vê o mundo com cores diferentes, é uma coisa um pouco diferente. Você vê ali entidades ou fractais. Essa primeira experiência ela foi muito bacana para eu entender o que era realmente a realidade. Ela foi muito essencial. Eu me senti conectado com o todo. Minha segunda experiência já foi, de certa forma, um pouco mais difícil. Eu, por conta própria, consumi o chá, consagrei a ayahuasca, só que em casa. Fiz todos os rituais necessários para banimento do meu quarto, do ambiente que eu estava. E eu tenho um conhecimento já que foi me passado de uma iniciação, então eu tinha uma boa ideia de como fazer isso e também a pessoa que me ajudou ali fornecendo o chá, ela também me ensinou a fazer ali o processo de banimento, de cura do ambiente para que nada entrasse de ruim. Bom, ao iniciar então o processo em casa, eu morava com meu pai na época, apenas meu pai, e meu pai sempre foi uma pessoa que acorda muito. E então eu tinha um certo receio de que ele fosse acordar e eu estava lá no meu quarto, com chá. Isso seria uma coisa muito estranha. Meu pai não tem muita essa ligação espiritual. E fui mesmo assim. Fiz ali a primeira ingestão da dose e estava assistindo até uma palestra sobre espiritualidade na época. Eu lembro de começar a ouvir a palestra acelerada. O tempo começa a passar diferente. Você consegue receber informações muito mais rápido. A matéria se torna mais densa e lenta, mas
quando você vai acessando dimensões superiores, é tudo muito mais rápido. E eu comecei então a entrar na força em casa, né? E eu comecei a ter um medo no sentido de, e se meu pai acordar? E se ele vier aqui no meu quarto? E aí, nesse momento, uma entidade chega até mim e diz, fica tranquilo, seu pai vai dormir a noite inteira. E eu, na minha cabeça, né, ali naquele momento que estava entrando na força, pensei, caramba, bom, se essa entidade falou, vamos deixar fluir e vamos ver o que acontece. E tem um ponto bem legal sobre isso, que já vou... Nessa experiência, ela já foi um pouco mais densa, mais complicada, porque eu não tinha alguém me guiando. Então, meu ponto de vista é, não faça sozinho, não tome essa atitude, tá? Caso não tenha outra forma e você queira acessar, tenha muito cuidado com o ambiente, muito conhecimento mágico para não ser acessado por seres obsessores, por ter uma experiência terrível, tá? Mas não faça. Busque uma aldeia indígena, que é da onde vem, busque uma casa, né, que trabalha com a consagração de uma forma bem sólida, com bastante amor, carinho, com cuidado, tá? Existem pessoas que têm a disponibilidade desse trabalho, que não são necessariamente, né, pertencentes de nenhuma tribo, nem de nenhuma casa de ayahuasca, mas fazem esse trabalho também com muito amor e muito cuidado e proteção, então busque auxílio, não faça sozinho. Mas a minha experiência nesse sozinho foi que eu tive uma conexão muito grande com duas entidades que me mostraram que eu não precisava de ayahuasca para estar acessando a quarta e a quinta dimensão. A minha energia, o meu meditar, a minha forma de conhecer o mundo poderia vir apenas do meu conhecimento a partir de entender a si mesmo, entender o meu eu a partir da meditação, dos estudos, e não precisaria ficar acessando essas dimensões com a ajuda de chá. E durante essa experiência também eu tive um ponto muito ruim, onde eu consegui, de forma involuntária, né, porque eu comecei a sentir um pouco de medo e de entrar numa espiral de cair em dimensões baixas, e eu via faces demoníacas terríveis nas paredes e no teto, com o olho aberto. Ou seja, quando você está com o olho fechado, você realmente entra na força e vai sentindo tudo aquilo. Mas quando abre, geralmente você vê mais um ambiente mais fluido, mais com algumas formas, as cores. Mas eu via mesmo as entidades ali. Isso me deixava muito medo, com muito medo, sabe? Porém, eu fui novamente internalizando, né, o amor, internalizando ali esse sentimento de paz, de gratidão pelo universo, e fui voltando realmente a ter novamente as experiências de ter contatos com seres que me trouxeram algumas percepções diferentes, e fui acessando essas percepções de uma forma mais leve. E no outro dia, quando eu acordei, o meu pai chegou até mim e falou assim, nossa, essa noite foi muito estranha, eu sonhei com um monte de coisa diferente, outro lugar bonito, assim, parecia uns vales, cheio de montanhas, cheio de pedras e tal. Eu pensei, né, caramba, alguém também movimentou, né, ali o espírito do meu pai, a alma do meu pai, para ir num lugar, para sonhar e realmente não acordar, porque ele não acordou, e ele geralmente acorda muito à noite. Bom, a terceira experiência já foi com uma guia, né, então é uma pessoa que trabalha com rituais com muita responsabilidade, ela atua com isso, fazendo rituais às vezes individuais para pessoas que têm depressão, que estão passando por problemas com drogas, que estão passando por problemas graves, né? Faz os coletivos também para pessoas que querem ter aí essa vivência da ayahuasca, né? Essa consagração de uma forma mais tranquila, com harmonia de mais pessoas. E nessa, ela foi muito especial, pois eu fui com minha esposa e a gente fez a consagração junto. Foi a primeira vez dela, foi a terceira minha. E nessa também ela foi muito marcante, porém, de novo, eu escutava muito dos meus mentores, dos seres ali, dizendo que eu não preciso de ayahuasca, não é para eu usar mais o chá, não é para eu consagrar mais, porque eu tenho acesso às dimensões de outras formas, de outras maneiras, eu não preciso abrir esse véu com a consagração. Gente, é minha experiência, é a minha vivência. Não estou falando para você que você não deva fazer ou que a consagração não é para você, tá? É a minha experiência, a minha vivência para você ouvir e talvez tomar alguma posição sobre isso, tá? Então, nessa eu já via muito mais o mundo de uma forma um pouco naquele sentido dos fractais, onde as pessoas veem aquelas formas coloridas. Via algumas coisas ruins também, os sentimentos ruins, porque me vinha muito que jogos, filmes, informações que são ligadas ao terror, são ligadas à dor, à morte, a sensacionalismo, que liga essas energias densas, elas fazem com que a gente
se conecte a elas e perca a essência vibracional de dimensões mais leves. Então me vinha muito isso, que eu não deveria ficar jogando videogame. Na época eu tava jogando um jogo que se chama Resident Evil 2 Remake, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, jogar videogame, desde moleque. Mas me veio assim uma coisa tão negativa para eu não fazer aquilo, para eu não entrar naquilo, que eu acabei literalmente deixando o jogo de lado por quase um ano. Depois eu fui entendendo, né, a maneira de lidar com essas situações, com filmes ou imagens ou jogos, de uma forma diferente, que não é para eu entrar naquela energia, né? Se eu quiser me divertir, eu tenho que estar já numa energia muito mais diferente para jogar, e não em uma energia qualquer. Mas isso é eu também, tá? E foi diferente, então essa terceira, ela foi boa, porém trouxe muito isso, esse aspecto de que minha conexão com o universo é boa, eu tenho conexão com mentores, eu tenho toda essa vibração energética ao meu redor muito bem fidelizada, só que eu não preciso da consagração para chegar até isso tudo. Se você gostou, né, desse vídeo aqui que eu trouxe de relato sobre a ayahuasca, deixa o seu like e deixa o seu comentário aqui, coloca a sua dúvida, deixa a sua experiência, coloca aí o que você acha sobre esse assunto. Eu vou ficar muito feliz de ver o seu comentário, de te responder, de interagir com você, tá? E lembrando novamente, link na descrição para contato comigo para fazer tiragens de tarô. Sou tarólogo, atuo também com rituais para proteção, abertura de caminhos no amor, abertura de caminhos na prosperidade financeira, proteção espiritual, tá? Também trabalho com magia, então se você tem interesse, me contata e a gente conversa sobre aquilo que você precisa na sua vida, tá bom? Muito obrigado e até mais.